A gente fez o primeiro aspecto nosso de saúde focado exatamente no indivíduo, né? Quando eu comecei a colocar aquelas condições de que se hoje o que se estabelece, o que é saúde, quando a gente viu a necessidade das inter-relações, a necessidade de compreender o que está próximo de você e as consequências dessas atitudes do bem-estar individual e até no seu corpo físico. Citei aquela pesquisa feita nos Estados Unidos, mostrando a necessidade que tem dessas pessoas nas diferentes faixas etárias e estabelecer interconexões. E quando jovem, é muito importante o número das interconexões. Quer dizer, você procurar ter mais convivência, participar mais, se expor mais, procurar mais, interagir mais. Já na maturidade, é mais importante a qualidade dessas interconexões. A quantidade já não é tão importante, mas a qualidade. Como é que isso se processa? Nessa fase, nós necessitamos de trocas muito intensas. E ali ele mostra, inclusive, coloca detalhes de que pessoas que estabelecem vínculos mais duradouros e de melhor qualidade têm comprometimento físico menor. As doenças que são da fase mais da maturidade, elas são minimizadas quando essas interconexões acontecem. Então, um conceito de saúde passa por essa necessidade da inter-relação, da troca, da interação, da busca, do conhecimento, de convivência, tá? Depois a gente passou um pouco mais, ampliamos esse conceito, a saúde na nossa comunidade mais próxima. E estando todos nós aqui participando dentro do contexto do que é uma casa espírita, eu abordei muito a qualidade das inter-relações dentro do ambiente espírita, porque não é fácil. Quando você tem um núcleo familiar restrito, são menos pessoas, já tem muitos conflitos. Cada vez que vai aumentando, então dentro da casa espírita, esses conflitos crescem muito grande, em número e também em intensidade. E de certa forma, também interferem no processo dessa saúde da comunidade. Então, o que seria uma comunidade saudável? O que seria uma comunidade em que as pessoas se sentissem bem dentro? Foi a nossa segunda aula. E hoje a gente vai expandir um pouco mais no sentido de saúde ecológica, mas uma saúde da ecologia humana. A gente vai ver isso hoje dentro desse contexto. Então a gente veio do indivíduo para a comunidade, agora a gente vai ver o social. Esses aspectos, como é que interferem na situação da nossa saúde, né? Bom, seguindo lá, quando a gente fala sobre ecologia, esse termo, a partir dos anos 80, final dos anos 70, começou a ser muito comentado, estudado, mas esse termo é muito antigo. Me surpreendeu um pouco quando eu fui ver quando ele foi criado. Ele foi criado em 1869 por um cientista alemão, Ernst Haeckel, tá? Que abordou esse aspecto da interação entre o meio ambiente e os seres vivos que vivem nesse meio ambiente. E daí surgiu o que é o estudo da ecologia, essa relação entre o ambiente e o indivíduo, né? Estudo de como é que isso se efetiva, como são essas interações. E esse estudo, nessa época, e basicamente no geral, o estudo da ecologia, ela está muito ligada à distribuição desses indivíduos num determinado meio ambiente, ao número desses indivíduos e às interações que essa distribuição acontece. Então, por exemplo, determinadas condições em que a gente tem uma superpopulação, há um desbalanceamento, naturalmente essa população sofre as consequências e ela começa a diminuir.
A relação da carestia, por exemplo, de alimentação num ambiente faz com que haja um decréscimo do número de indivíduos. A procriação começa a diminuir. Existem vários estudos sobre essa situação de população, densidade populacional e inter-relação dentro de um ambiente. É muito comum agora, o pessoal já não utiliza muito, mas alguns estudos que trabalhavam com população de ratos em sistema controlado. Então, o que acontecia? Havia um sistema fechado em que eram colocados animais, ratinhos, machos e fêmeas. E havia uma abundância de alimento disponível à vontade. Nessa conjectura de situação, havia um índice de procriação muito alto mesmo. Chegava um ponto que aquela alimentação já não era tão abundante, era suficiente. Nesse ponto, há uma estabilização do índice de procriação. À medida que a alimentação começa a não ser mais suficiente, o processo de procriação começa naturalmente a diminuir, porque a espécie tem que sobreviver. E ele não encontra mais disponível tanto alimento quanto. Chegando ao ponto, inclusive, quando você tem limitação drástica de alimentação, de haver canibalismo entre os animais. Então, essas relações são importantes quando a gente pensa no âmbito da saúde. As relações entre os indivíduos, a densidade desse grupo populacional e o ambiente que está cercado esse grupo ali. Isso é a ecologia que nós vamos ver. Então, ela interfere e muito nas condições de saúde. Por quê? O meio ambiente, quer dizer, quando a gente fala em meio ambiente, são todas as variáveis externas que, de certa forma, atuam e sofrem as consequências daquela população, afeta a sobrevivência, a reprodução e as funções vitais, como, por exemplo, o metabolismo. Então, determinadas condições que a gente vai enfrentando, nas adversidades, a gente vai sofrendo as consequências no nosso processo biológico natural de existir. Temos consequências no nosso metabolismo. Sofremos a ação dessas variáveis. Por exemplo, há uma hora atrás nós estávamos num ambiente cuja temperatura estava acima da temperatura de conforto. Estávamos todos nós sentindo, o nosso organismo respondia a essa interferência. Como? Suando, nós exalamos mais água, suávamos para quê? Para tentar termalizar o nosso organismo. Vamos supor, é o nosso experimento aqui da interferência do meio ambiente. E aí nós fomos perdendo água. Nós estávamos suando, de certa forma, termalizando para manter as nossas funções biológicas no padrão de sobrevivência, perdemos água. Vamos imaginar que houvesse restrição de água nesse ambiente que nós estávamos. O que aconteceria? Nós teríamos, se fôssemos confinados num ambiente com temperatura alta e restrição de água, com certeza, depois de um certo tempo, o nosso metabolismo estaria alterado. Nós poderíamos desmaiar, poderíamos ter alteração de humor intensa, discussão. Tá? Isso é o que acontece na interferência do meio ambiente no nosso processo de saúde, de equilíbrio. Lembra que a gente definiu como saúde essa questão de equilíbrio, né? A busca desse equilíbrio. Então, temos para sobreviver que manter essas condições ambientais. Isso é a interferência do processo da ecologia no nosso corpo físico, atuando e na nossa saúde, né? E eu deixei aqui uma frase que eu até falei: o meio ambiente
E a sua qualidade determina um número de indivíduos e de espécies que podem viver no mesmo habitat. Então, presta atenção, o meio ambiente e a qualidade desse meio ambiente determinam o número que tem para que essa vida tenha determinadas qualidades. Vamos jogar um pouco sobre densidade demográfica, como a gente está falando. Olha o aspecto que a gente comenta, por exemplo, quem tem a necessidade de pegar ônibus na hora do rush, em que você tem uma oferta de transporte que não corresponde ao número de pessoas, de usuários. Qual é o ânimo, qual é a situação que você fica? Duas coisas acontecem. A primeira é que você tenta mudar o seu horário de tal forma que você possa sair antes ou possa sair depois. Você arruma alguma coisa para fazer ali próximo, de tal forma que você saia do horário de pico para você ter disponibilidade de transporte naquela condição. É a gente se adaptando às condições ambientais. Então você busca determinadas atitudes porque você precisa ter um tempo entre o instante de saída do trabalho ao instante que você vai pegar o seu veículo. Ou ao contrário, você faz o quê? Você chega mais cedo no trabalho para que você tenha condições de sair antes do horário de pico. Chegar mais cedo implica em o quê? Implica em você acordar mais cedo, que por sua vez implica em o quê? Você dormir mais cedo. Implica nisso que você interage de forma diferente com aqueles que estão no seu ambiente próximo. Se você acorda 4 da manhã, você tem que dormir por volta de 9, 10 horas talvez, para ter uma qualidade de sono. E o outro que acorda às 7, pode dormir meia-noite. E essa interação, imagina um casal nessa condição de vida. Olha a diferença que acontece e a interferência que o meio ambiente está provocando num comportamento que não tem nada a ver com o transporte. Uma interação num núcleo familiar que é comprometida, às vezes, por uma interferência externa. Então, a gente percebe que a interferência do meio ambiente na qualidade de vida é muito intensa mesmo. Bom, e a gente vai avançando um pouco num aspecto que a gente chama dos caminhos de estudos da ecologia, que é chamada ecologia humana. O nome já diz que são as relações do ser humano com o seu ambiente natural. Bom, qual é o ambiente natural do ser humano? Primeira pergunta que fica. Tem gente que nasce no deserto, tem gente que nasce no gelo, tem gente que nasce no meio do mato, lá na Amazônia, tem gente que nasce na maior cidade nossa, São Paulo. Olha a diversidade de ambientes que nós estamos vindo. Então a ecologia humana também está ligada com essa situação. A gente fala, por exemplo, reclama do calor do Rio de Janeiro. Meio de janeiro. Aqui beira os 42, 44, com sensação térmica de 50. Você reclama, você fica pensando. Aí aquele que mora lá em Copenhague, lá quase no círculo polar, está a 35, 40 graus abaixo de zero. Moscou faz 25, 24 abaixo de zero. Ele quer o calor que a gente tem aqui e nós queremos o frio que ele tem lá. Será que a gente tem condição? É um ambiente que, de certa forma, hostil ao nosso contato. Então, a gente tem que... Essa transição faz com que a gente se adapte, procure adaptações. Por exemplo, o nosso caso no Rio de Janeiro, a gente sabe que o maior consumo de eletricidade nos meses de verão é em ar-condicionado.
tem um pique, tem um problema muito grande. A programação já, que a gente entra no horário de verão, exatamente para que você controle um pouco esse consumo de eletricidade em função da necessidade de você termalizar os ambientes. Então essas são relações importantes, que quando você vê no quesito saúde, passa a ter um peso muito grande. Então, por exemplo, a gente sabe que o ser humano é fraco, desprovido de capacidade física para enfrentar determinadas adversidades. Mas a gente foi dotado de uma capacidade intelectual de tal forma que a gente pode se adaptar às adversidades do meio. O ar-condicionado é o típico dessa aí. Você chega na sua casa, primeira coisa que algumas pessoas fazem é ligar o ar-condicionado. Na minha casa tem ar-condicionado nos quartos e tem na sala. Porque é um calor... Tem. Você tem, senão eu fico... É normal as pessoas que têm só no quarto para dormir, que chegam em casa, entram no quarto e ficam trancadas. Então já botei um na sala também. Porque vocês viram aqui o tanto que eu transpirei com questão de calor. Quer dizer, eu tenho uma reação com relação ao calor que não é muito boa. Então tive que botar o ar. A gente vai se adaptando, a gente vai construindo. Aí vem a capacidade intelectual do ser humano em construir dispositivos, em gerar tecnologia para compensar essa constituição física desfavorável. Então quem mora no Círculo Polar Ártico também construiu o seu conhecimento de tal forma que ele tenha condições de absorver e viver naquele ambiente. E quem mora no Saara? Um dia eu estava vendo um programa na televisão muito interessante. Existem povos que são nômades que andam pelo Saara. Um lugar que você não tem acesso fácil à alimentação, à água e uma temperatura que durante o dia chega a 50 graus e durante a noite baixa a temperatura aí de quase... abaixo de 10 graus, mais ou menos. Então você tem uma variação térmica considerável entre o dia e a noite. Imagina o que é isso para o organismo daquelas pessoas. Eles têm condições e vivem. Já são existências milenares que estão naquela região. Se adaptaram àquela condição. Conseguem sobreviver de forma a manter a sua população, a ter condição saudável naquele ambiente hostil. Aprenderam, desenvolveram habilidades. Então é a capacidade intelectual do ser humano faz com que ele possa se adaptar, possa gerenciar todas essas adversidades e ter condição de superar na busca da sua saúde. Ele está ali, aquele é o ambiente dele. Né? A Amazônia, alguém já teve condição, já presenciou, foi até Manaus? Eu tive uma chance de participar de uma reunião em Manaus. Manaus foi muito estranho para mim, porque você está dentro do avião, você está com uma temperatura de 22 graus, 20 graus, até mais baixo, tem voo que faz uma temperatura de 17 graus, e você está numa umidade controlada de 40%, 50%, talvez 60% no máximo dentro do avião. Quando você abre a porta do avião que você sai, você tem uma temperatura de 35, às vezes 30 graus, mas uma umidade de quase 60%. É como se você fosse jogado diretamente dentro de uma sauna. Você sai, aquele impacto é muito grande. E causa um mal-estar muito grande. E os cidadãos de Manaus andam aquilo normal, passeiam, andam, habitam Manaus. Até você se adaptar leva determinado tempo. Então, às vezes a gente pergunta, como é que consegue? Vocês viram quanto eu suei aqui. Lá eu escorria, eu molhava a roupa. Eu me sentia mal, porque a sensação de estar numa sauna o tempo todo. Eu falei, como conseguem sobreviver
E aí eu estava conversando com o pessoal de lá, e eles estavam falando, você imagina o que era Manaus? Manaus sempre foi nessas condições. Não é um problema climático agora, mas sempre foi nisso. Quando, naquela época da fase de riqueza muito grande devido à borracha, em que as pessoas se vestiam exatamente com a moda que era da Europa numa área de frio. Terno, colete, camisa de linho, era obrigado a se paramentar e se movimentar na rua daquele jeito. Falou assim, você imagina se isso... E sempre com aquela calor, aquela umidade. As pessoas foram desenvolvendo. Nós que não somos naturais daquele ambiente, levamos muito tempo até adaptar, mas ali havia um processo de adaptação. É saudável? Talvez para nós não. Para eles, totalmente, porque é comum. Eles aprenderam a viver naquele ambiente. Então, essa capacidade que nós temos de adaptarmos a essas condições da adversidade ambiental, é o processo da ecologia humana, em que se estudam essas interferências. Da mesma forma, nós, tendo essa capacidade intelectual, podemos atuar diretamente no meio ambiente, modificando as condições que tem. Por exemplo, Brasília. Quem também visitou Brasília sabe o índice de secura que é Brasília. Recomenda-se que a sobrevivência, quer dizer, as pessoas desenvolvam as suas atividades com um nível, me parece que de 24% ou 25% de umidade acima. Eu não me lembro muito esse detalhe, mas entre 20% e 30% de umidade. Abaixo disso, já há um comprometimento da qualidade de vida. Brasília chega a 11% de umidade, é mais seco do que em alguns pontos do deserto do Saara. O que foi feito para modificar esse ambiente natural daquela região? A construção do Lago Paranoá, tentando minimizar, porque quando se projetou a cidade naquele ambiente, se sentiu a necessidade da construção de um reservatório muito grande de água, de tal forma que minimizasse essa interferência do processo de baixa umidade relativa do ar. Está lá o lago, mas mesmo assim ainda tem os índices muito baixos de umidade e as pessoas sobrevivem. Brasília vive lá desde a década de 60 até agora, seus 40, 50 anos de vida, e a cidade, as pessoas transcorrem. Então, a gente vê como é que essas adaptações são muito importantes por quê? Para a sobrevivência da espécie. Tá? Então, o meio ambiente, aí a gente começa a ver o que seria esse meio ambiente saudável. Tá? Primeiro, é claro, que permite a sobrevivência por tempo indeterminado da espécie humana. Essa necessidade é fundamental. Porque se está num lugar que não há condição de sobrevivência, nós nos mudamos. A gente deixa essa condição e sai e muda. As migrações que aconteceram durante todas as eras da humanidade estão relacionadas com isso aqui. Processos de seca climática, aí a gente tem o histórico, por exemplo, das migrações do Nordeste para o Sul do país, Sul e Sudeste do país, estão relacionadas com isso. A necessidade de sobrevivência faz com que determinada população deixe determinado território e mude. Ele está buscando o quê? Saúde, equilíbrio. Ele deixa aquele território que ele sabe, ali não há condições de sobrevivência. Então, o ser humano tem essa capacidade de mentalmente decidir mudar quando tem. Mas só ele não. Os animais migram muito mais ainda. Então, as grandes migrações que existem no planeta Terra, que você troca o inverno pelo verão nos hemisférios, a gente pergunta como. Uma das condições mais interessantes são umas borboletas que nascem nos Estados Unidos e no México e que vêm migrar
vem até aqui, América do Sul. Borboleta. Olha, animais que a gente fala, uma borboleta voar do México até a América do Sul. Consegue. É a necessidade de sobrevivência, de permanecer a espécie. Então, essa busca é comum. Então, nós, por exemplo, ao sentirmos, de certa forma, agredido pelas adversidades do meio ambiente, quando não nos é possível modificar essa situação, nós migramos. Buscamos algo mais saudável. Salmão, tem vários animais. Aves, então, que migram para cima e para baixo. Baleia, que migra, navega, vive no hemisfério, no sul do planeta, na região polar, e vem procriar aqui na região intermediária, porque é mais saudável para os seus filhos. Então, isso é natural nos animais buscarem o processo de equilíbrio, de saúde, né? Uma outra condição do meio humano saudável é que deva satisfazer no maior grau possível as necessidades de cada indivíduo. Aí a gente já começa a entrar num detalhe muito pessoal. Alguns indivíduos precisam de determinadas necessidades, outro de outras necessidades. Então, mas é busca nossa, como espécie que raciocina e que pensa, procurar satisfazer no maior grau possível as nossas necessidades. Daqui surgem alguns problemas que a gente vai ver na tela seguinte. Então, nessa busca de satisfação das suas necessidades, surgem conflitos. Mas é uma das condições que é estudado dentro da ecologia humana. Porque nós queremos viver, mas queremos viver bem. Nós queremos ter saúde para poder realizarmos as nossas necessidades. E a última condição desse meio ambiente humano saudável é proporcionar a oportunidade de viver uma vida digna. Então, nós também procuramos essa condição. Nessas duas últimas, a gente vai ver uma série de conflitos que hoje delineam a nossa sociedade. Esse último estava um assunto que eu estava conversando ali. Bom, nós estamos acompanhando ultimamente as grandes migrações dos países em conflitos no Oriente Médio e no norte da África. Em busca de quê? Em busca de oportunidade de viver uma vida digna na Europa. E os conflitos que estão advindo disso aí. As pessoas preferem arriscar a própria vida a atravessar o Mediterrâneo num barco superlotado que sabe que não tem condições, mas ele vai buscar a dignidade da sua vida. E isso é natural da espécie humana. Nós buscamos isso aqui. Então é muito fácil quando nós criticamos a atitude do outro sem que nós estejamos na situação do outro. Então é muito fácil você achar que o sujeito é um vagabundo porque está esmolando, mas ele está tendo necessidade de sobreviver e está conseguindo? Não. Eu tive oportunidade, eu cheguei a semana passada, estava na Europa, eu estava conversando com ela exatamente isso. Me impressionou o número de pessoas chamadas sem teto, rodando pelas capitais europeias, muito pedindo contribuição nas estações do metrô, e o descaso da população local com relação a essas pessoas, que são esses migrantes que estão adentrando a Europa. Então, as pessoas estão se sentindo, de certa forma, agredidas. É o diferente que chega até você. E a necessidade dele? A gente não tem essa noção muito profunda. Porque, da mesma forma que ele, eu também procuro ter a oportunidade de viver uma vida digna. E a presença dele está me agredindo.
É um conflito que precisa ter aí uma situação que amenize. O lado das relações humanas precisam ser melhor entendidos. A vaidade, o orgulho, a questão do domínio, isso é que está criando esse conflito. Que nós não enxergamos no outro o semelhante, mas enxergamos no outro o diferente. É ameaça à minha estabilidade de vida digna. E eu estou sendo ameaçado. Naturalmente, se eu estou sendo ameaçado, eu procuro corrigir essa deficiência. Então, a ecologia humana, ela permite que a gente analise esse ambiente de interações entre os seres humanos. E a gente percebe que aqui a condição da busca da vida digna, da vida saudável, leva a conflitos que provocam mais até agravantes, que são capazes até de destruição daquela condição de estabilidade. É muito sério o momento social que nós estamos vivendo, exatamente por essas inter-relações da ecologia humana, né? E aí a gente chega ao que é o último ponto do nosso ponto aqui, que é ecologia urbana. Então a gente está vendo que essas relações, que o ser humano busca constantemente o equilíbrio da vida saudável, de tal forma que ele possa manter a qualidade da sua vida, manter a sua saúde. Aonde? Aonde a gente vai buscar isso? Nos ambientes urbanos. O ser humano está se tornando eminentemente urbano. Entre 60% e 70% da população humana já vivem nas cidades. E isso vai crescer mais à frente. A população rural está diminuindo por uma série de condições. Estamos buscando os núcleos urbanos. Buscando para quê? Para termos qualidade de vida. Buscando para termos equilíbrio e atingirmos a nossa saúde total. Bom, isso gera conflito. Isso gera alterações. Como a gente falou, nós somos capazes de alterar o meio ambiente para favorecer as nossas necessidades. Da mesma forma, nós alteramos o meio ambiente urbano para atender às nossas necessidades de sobrevivência. Modificamos aquilo que está nas nossas cidades. E a ecologia urbana, ela, então, estuda as relações entre os homens e como se manifestam nas cidades. Aqui a gente já vai percebendo que nós estamos dentro do território das relações humanas, praticamente. Todos os problemas sociais que nós temos, porque nós somos eminentemente urbanos. Nós não estamos mais, raro hoje, ver alguém que fala, estou indo para a roça porque eu vou morar na roça, e se embrenha num lugar que ele aparece a cada 3, 4 meses e está bem. É raro isso hoje. Algumas pessoas estão buscando isso, algumas comunidades rurais, aquilo cansou, e ele está buscando um pouco outras coisas. Mas somos eminentemente seres urbanos. E isso está gerando conflito, isso está gerando déficit, isso está prejudicando a nossa saúde. Bom, para não falar muito, senão a gente perde, deixa eu olhar bem a hora. O que a gente considera o ecossistema de uma cidade? É a cidade com as suas diversas partes. E essas partes, elas estão competindo com outras comunidades ou ecossistemas. Você já pensou que a gente está vendo, muito comum na televisão, da invasão no ambiente urbano dos animais silvestres? No meu instituto, na Ilha do Fundão, dentro do meu laboratório, nós já tivemos 4 gambás mortos, que passaram a conviver. E um comeu material que era venenoso, o outro ficou preso dentro de uma caixa e morreu,
deixa eu ver, o outro prendeu a pata num motor que estava funcionando e também morreu. E o quarto foi muito triste, mas diferente. Um aluno abriu uma gaveta e deixou ela aberta durante a noite. No dia seguinte fechou com um gambá dormindo dentro da gaveta. Então, quatro dentro dessas. Há pouco tempo lá, uma cobra jiboia foi pega comendo um mico, precisaram chamar o bombeiro. Isso dentro da cidade universitária. Quer dizer, essa cobra não é um animal típico, ela foi levada, o bombeiro falou, essa cobra alguém abandonou aqui dentro. A cobra foi abandonada e ela subiu, pegou um mico, ficou lá jiboiando, ao contrário, chamaram o bombeiro para resgatar. Isso dentro da cidade universitária aqui. São ecossistemas que estão em conflito. Alguém tirou esses animais perderam o seu espaço para a espécie humana. E o conflito está se estabelecendo. Outro dia eu vi na televisão, numa cidade do interior de São Paulo, até perto de onde minha mãe mora, uma onça foi presa dentro da garagem de uma casa. E o cara falou, como é que um animal desse porte dentro, ele estava ali, ele estava num ambiente, se sentiu de certa forma cerceado, foi procurar alimento, foi procurar sobreviver. E é o conflito desses ecossistemas dentro do ambiente urbano. Bom, aqui tem um outro aspecto que a gente vai lidar e que faz parte, vamos dentro do nosso contexto do Rio de Janeiro. Conflitos entre regiões da cidade. Está sendo muito divulgado, muito falado, exatamente conflitos que estão ocorrendo no ambiente social do Rio de Janeiro, como consequência de choques culturais, econômicos e sociais dentro da nossa cidade. Isso faz parte do estudo da ecologia humana. O nosso comprometimento, eu escuto muitas pessoas falando, chega final de semana na Zona Sul, as pessoas não conseguem sair mais na rua porque estão se sentindo ameaçadas. Há um conflito entre ecossistemas e comunidades num ambiente que não tá sabendo administrar esse conflito, administrar essa situação. Isso está provocando ansiedade, agonia, está modificando a biologia nossa natural. O estresse de você entrar num ônibus. Outro dia eu peguei um ônibus, eu estava em Copacabana, peguei um ônibus que entraram alguns garotos fazendo uma bagunça, o ônibus esvaziou de uma hora para outra. Eu também vou descer também, porque sei lá o que pode acontecer. Então, aquilo começou a dar um mal-estar nas pessoas. Nós não estamos conseguindo administrar esse conflito. Por quê? Porque não estamos entendendo o que está acontecendo. Está causando angústia, de tal forma que está prejudicando o equilíbrio da saúde da sociedade. Nós não estamos entendendo esse problema. Ele precisa ser primeiro entendido, compreendido para ser resolvido. E nós queremos a solução imediata. E aí, o que a gente tem feito para solucionar este conflito? O que cada um faz? Cada um quer a solução. Mas e o que você está fazendo para resolver essa solução? É grave, a situação não é fácil. E isso compromete a nossa saúde. Bom, essa situação de conflito, ela gera duas coisas. Isso aqui é dentro do que eu falo do estudo da ecologia urbana. E a gente vê como é que isso aqui o estudo é muito interessante, o que dedicam a esses estudos. A primeira forma que surge é uma segregação, que é a tendência de formação de áreas distintas, determinados distritos habitados principalmente por pessoas da mesma raça, religião ou nacionalidade. Você cria esse desequilíbrio, está criando um sistema de segregação entre a mesma espécie que é a humana. Uma segregação racial, cultural, religiosa e econômica.
É a nossa postura que está fazendo isso. E essa segregação está provocando déficit na nossa saúde. Nós alimentamos a segregação e ela, de certa forma, prejudica a nossa saúde. Tem que ser resolvido, esse conflito precisa ser administrado. A condição que está hoje só está piorando. Precisa ser abordado. Qual a solução? Primeira coisa, vamos estudar o conflito. Vamos ter consciência que ele existe e que eu sou partícipe desse conflito. Eu ajudo a alimentar o conflito. Como resolver? Primeiro, não alimentando e depois estudando as causas, procurando as soluções. A outra situação mais grave, que é, primeiro, da segregação, é o que eles chamam da invasão. É quando um grupo de indivíduos, então, se transfere para outro lugar. Ele também quer aquilo. Eu tenho direito daquilo, eu sou tão ser humano, tão contribuinte da cidade, que eu também quero aquilo. E alguns acontecem que você provoca até o deslocamento. E é o que eles chamam, é uma sucessão de população. Então, isso reflete, estas duas condições refletem a nossa cidade e o contexto que nós estamos vivenciando. Isso provoca desequilíbrio das relações humanas, que, por sua vez, interfere no nosso processo de saúde. Estamos aqui debilitados, angustiados, deprimidos, temerosos, por causa de determinados conflitos que, de certa forma, o nosso comportamento está alimentando. É sério a coisa. Como resolver? É uma abordagem que não é simples, mas se cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente vai ver. E eu mostro como é que esse problema não é um problema de solução simples. Esse não está muito bem focado, mas esse é um aspecto em que a gente tem o núcleo central como a saúde. Você tem aqui, resumindo todas as nossas 3 aulas, você tem aqui um aspecto que é de estilos de vida e redes sociais, que a gente viu na primeira aula. Então, são as condições nossas. Aqui, somos nós interferindo no nosso processo de saúde. Aqui, as 2 primeiras aulas foi sobre esse aspecto. A saúde, ela depende do estilo de vida, depende das relações sociais que nós construímos. Bom, também está ligado a uma parte do conhecimento. À medida que nós vamos evoluindo no nosso processo de conhecimento, nós vamos agregando valores de tal forma que o nosso processo torna-se a vida mais saudável. Então, o conhecimento, a evolução, o aprimoramento da tecnologia, dos processos educacionais, da medicina, estão agregando valores de tal forma que a saúde está permitindo que a gente tenha melhor qualidade de vida. Bom, tem uma parte que é o empoderamento, que são coisas que fogem um pouco das nossas condições. São decisões que estão acima do nosso exercício direto de decisão. Por exemplo, se alguém falasse, vamos deixar de oferecer água tratada para o Rio de Janeiro. Não vamos ter água potável mais no Rio de Janeiro. É uma condição que mas eu pago meus impostos, eu quero. Mas o cara falou, olha, acontece que o nível de poluição está tal que nós não temos condições de oferecer mais água tratada. Cada um vai ter que tratar a sua própria água. Foge de você. E aí, a qualidade de vida passa a ser ameaçada. A gente sabe que um dos pontos que houve uma promoção da nossa sociedade foi a oferta de água tratada. Isso é fundamental. E se parasse esse processo? Mas esse processo está comprometido quando a gente não pensa nas causas ecológicas, estamos poluindo cada vez mais os nossos mananciais.
a gente não tem mais aonde tirar água. São Paulo passou aí 2 anos amargurado. Quem mora em São Paulo viu. O racionamento foi uma coisa brutal na cidade. Por quê? Porque não havia água disponível. E como fazer? Não tem da onde retirar. E aí, o que você tem feito para poluir menos os mananciais e as fontes de água natural? É responsabilidade nossa, mas a decisão foi tomada porque não, eu quero água. Bom, você quer, mas não tem. E aí? Bom, você tem algumas áreas, um nível mais elevado, que você está, por exemplo, ligado a algumas condições urbanas de moradia e trabalho, que interferem no nosso processo de saúde. Então, você tem, por exemplo, a área da acesso a serviços, tá? O ambiente físico e social, a infraestrutura da cidade, uma moradia digna. Tudo isso está afetando a nossa qualidade da saúde. Então, são problemas que já estão num nível um pouco mais elevado, porque eu posso ter condições de ter uma moradia adequada, de tal forma que eu possa ter tranquilidade ali naquele ambiente que eu estou morando, não já depende só de você, depende de outros fatores. A questão do acesso a serviços, o exemplo que eu coloquei foi o transporte. Isso agrava a condição de saúde. Então você tem uma interferência aqui direto no estilo de vida. Você muda o seu estilo de vida em função de uma consequência externa que não depende diretamente de você. Você sofre aquela ação e aquela ação modifica o seu padrão de saúde, de equilíbrio. Então temos que também ter essa noção, nos adaptarmos a algumas condições adversas. Um nível mais alto, por exemplo, a gente vai começar a ver aqui o que seria um nível já não só de moradia e trabalho, mas, por exemplo, a própria estrutura da cidade, né? A questão de emprego, por exemplo. Então, se fala muito, o ideal seria que nós trabalhássemos perto de casa. Que bom que se eu pudesse ir de bicicleta para o meu emprego. Que bom se eu pudesse ir caminhando em todas as condições que tem, mas a nossa cidade se expandiu de tal forma que tem pessoas que levam 3 a 4 horas para chegar da sua casa ao seu trabalho. Imagina o que é levar 6 horas dentro de transporte urbano para você trabalhar 8 horas, 6 e 8, 14. Sobram 10 horas para você passar na convivência do seu dia a dia, sendo que 8 você dorme, ou seja, você tem 2 horas para você nesse ambiente. Olha a condição de vida, de qualidade de vida. Então é muito sério essa elaboração dessas megacidades, essa ecologia urbana que a gente está vivendo, interfere diretamente na nossa qualidade de vida, por sua vez afeta a nossa saúde. E um pouco mais acima, um pouco mais, aí todo nessa área do empoderamento, porque já são condições que nós sofremos a ação, mas estamos quase que imunes. Por exemplo, a economia nacional, é outro ponto que a gente vê. Não digo até mais, vamos botar mais acima, a economia mundial, afetando a nossa qualidade de vida. Quantas pessoas perderam emprego nessa derrocada dos últimos 2 anos no Brasil? 11.800.000 pessoas perderam emprego. Olha a consequência dessa situação nos processos. Tem pessoas que perderam a qualidade de vida, perderam a dignidade de vida. Olha a consequência sobre isso. Ele não perdeu o emprego porque ele quis, ele não saiu do emprego, ele foi colocado fora. Isso interfere muito. São condições que a gente tem que conviver, que estão nessa área do empoderamento. Você sofre só a consequência. Por exemplo, a questão cultural. É outro aspecto que interfere na nossa qualidade de vida. Alguém aqui mora perto de algum lugar que tem baile funk todo fim de semana? Eu já tive uma pessoa, eu conheço, que morava perto de um lugar que tinha baile funk
sábado e domingo. Começava sábado, 9 horas da noite, e ia terminar no domingo, 2, 3 horas da manhã, o barulho. É cultural, mas é uma manifestação cultural, mas que está interferindo o processo. A pessoa não conseguia mais dormir. E eu achava que um dia eu fui e falei, caramba, o que é isso? Que barulho é isso? Eu acho que as pessoas têm direito à diversão, têm direito à música, têm a opção de estilo musical, é livre. E o respeito à vida alheia do outro. Então é uma questão cultural, mas ele pode, é uma manifestação cultural, você está querendo impedir, mas e o outro que está ali com uma decisão diferente? Isso até fere, a pessoa realmente teve que procurar outro lugar, passou mal, tinha conflitos internos muito grandes, insegurança, por causa daquele, não dormia, você não dorme. A lei existe, mas ela é aplicada? A lei existe. Então você vai na situação, aí você tem as condições que a gente está aqui ainda, que são os aspectos, tá, da estrutura democrática. Nem sempre funciona. A lei do silêncio está ali, é válida, mas nem sempre é aplicada e funciona. Porque é o tal do deixa disso, porque tem tal determinada situação. Então são aspectos que estão mais amplos, tá? Mas que interfere diretamente nessa saúde individual. Então existe a lei do silêncio, ela é corretamente aplicada? Não. Qualquer esquina que você passa no centro do Rio de Janeiro, isso já foi feito, que o cara coloca lá um medidor sonoro na hora do rush, é acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde em função de ruído. As pessoas estão ali. Quer dizer, o que é feito para modificar esse... É muito pouco. Mas a gente tem que procurar modificar isso, porque está afetando a qualidade de vida, está afetando a saúde individual. Então, são aspectos que a gente começa a ver desse contexto, dessa saúde urbana que a gente está vivendo, que a gente partiu lá do indivíduo, comunidade, e agora a questão da cidade, nessas 3 aulas. São aspectos importantes, têm que ser abordados? Tem que ser abordados. Nós temos que ter posturas conscientes disso, porque nós sofremos essa consequência. Tá? E a gente esquece muito disso. Vamos ver um outro aspecto aqui. Políticas governamentais, por exemplo. Às vezes há uma imposição de determinadas condições que você tem que se submeter porque a condição é decidido e tem que ser dessa forma. Sendo que aquilo não foi determinado, consciente. Então, isso afeta e muito a qualidade total da nossa saúde. Então, nesse aspecto, a gente vê, dentro do contexto, como evolução, que também já melhoramos muito. Gente, volta isso para o século XIX. Joga esse mesmo conflito aqui, essas mesmas condições aqui no século XIX. Joga no século X, XI da humanidade. A gente já viu que já houve um progresso e constante. Então, é por aí. Agora, fica o alerta. O que nós estamos fazendo para que isso continue, esse progresso continue? Aparentemente, parece que não teve mudança. Mas quando você começa a ver na localização, já resolvemos muitos problemas dentro desse esquema que está aqui. A humanidade já evoluiu e muito. E a tutela dos companheiros espirituais sempre estão nos colocando. É necessário uma mudança de postura. É necessário que nós tenhamos valores diferentes. É necessário que a humanidade busque a integração como um todo, e não como partes setorizadas dela. A promoção da humanidade como um todo depende de cada indivíduo. Então é essa a orientação que fica com relação à saúde. Nós aqui, apesar disso tudo, partir para um lado do imponderável que você não tem ação, a nossa contribuição individual aqui, ela vai contribuir para a saúde global de toda a humanidade. Então, fica o alerta. Vamos ser
economicamente responsáveis, ecologicamente responsáveis. Vamos saber promover o progresso da humanidade através das nossas posturas. Então, é um alerta muito grande. A decisão de mudança tem que ser imediata, porque os conflitos estão sendo montados e às vezes de uma intensidade que a gente não tem esse controle. Mas fica a esperança. O amanhã é melhor do que hoje, né? Então é um pouco sobre esse quesito que a gente viu do que é a saúde integral no aspecto individual, coletivo e urbano, tá? Bom, a gente tem aí uns 10 minutinhos para alguma pergunta. Existem as demandas da sociedade. Aí não pode falar em socioambiental. Não tem sentido a gente falar só ambiental, socioambiental. Então, existem as demandas da sociedade. Essa, então, vai construir o quê? Meios, formas, políticas públicas para atender essas demandas. Então, esse é o sentido da coisa. A gente vai intervir, mas tem que saber como intervir, não vai esse empoderamento, esperar um salvador, que é um país que espera um salvador, não merece salvação. Então, a gente tem que contribuir, como você falou, com a nossa parcela. Esse sentido, então, que eu quero colocar da nossa ação, com relação, aí sim, se construir, eu estou falando política pública, eu estou tirando um retrato só, construir políticas públicas para atender as demandas. Quer dizer, vamos desenvolver como que o país, não é crescer aquele bolo e depois dividir com quem, é mais o sentido de qualidade de vida, mais o sentido de lógica da humanização do que a lógica da coisificação. Aí, pode falar alguma coisa aí, eu procurei jogar lenha na fogueira. Eu acho que você está com toda a razão. É o momento da discussão. Para você solucionar problemas, a primeira etapa é o conhecimento do problema. E a gente está fugindo de encarar problema. Fugindo, todos nós aqui. Problemas sociais, econômicos, urbanos. Segundo, é você fazer um diagnóstico correto, para que você saber qual é a medida para profilaxia. Então, isso eu acho que a postura do espírita tem que ser muito consciente. Se a gente acredita nessa evolução constante, gente, nós vamos voltar aqui novamente, num ambiente social. Qual é a escolha que você quer? Quer que o ambiente social esteja evoluído, melhorado, aprimorado. Mas isso só vai acontecer se a gente começar a mudar aqui e agora. Então, é muito fácil o diagnóstico? Não, é muito difícil. É muito fácil a solução? Não, é extremamente difícil, mas é viável. Eu acho que isso é o que fica. A solução macro do problema começa com a solução individual de cada um. Quando você começa a perceber nas diferenças as similaridades. Não existe diferença. Somos humanos, somos espíritos reencarnados, somos espíritos à procura de progresso, com o desejo da melhora. Todos nós. Então vamos encarar isso, e aí o processo começa a ser modificado. Não é fácil, mas é totalmente viável. As orientações espirituais, que a maioria dos espíritos que tutelam a humanidade falam nisso. O momento é sério, o momento é de uma certa gravidade, mas o progresso é incondicional. Vamos fazer. Quando o progresso acontece, quando cada indivíduo começa a modificar e não ver no outro o diferente, mas ver no outro o igual, o irmão, o companheiro, o amigo, o suporte para enfrentar aquele problema. E aí a gente consegue resolver essa situação que é conflitante. Eu espero que a gente tenha realmente essas mudanças. Nós nos cansamos de toda essa perturbação, de todos esses conflitos. Então,
Mas e aí, vamos fazer alguma coisa. Esse eu acho que fica. Tanto é que as orientações espirituais também colocam. É inevitável o progresso, mas ele acontece quando cada um dá um passo à frente. Estava me lembrando de um estudo feito com ratos, você falou em ratos aí, né? Mostrando ratos num determinado espaço. À medida que a população de ratos ia crescendo, a violência ia aumentando. Até que chegou um ponto que ficou um absurdo aquilo ali. Nas grandes cidades não acontece essa questão também, na medida que o espaço tem as suas limitações e vai crescendo a população cresce extraordinariamente e a violência também. Não é o que estamos vendo nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil e no mundo? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão relacional do crescimento da população e o que nós, que somos aprendizes do Espiritismo, podemos fazer. Eu coloquei aqui embaixo a consequência dessa situação. O que seria o que o professor César Reis colocou é exatamente isso aqui. Nós estamos competindo por um mesmo ecossistema e isso surge o conflito. Esse conflito está gerando, em primeira ponta, a segregação, que como consequência há o problema da invasão e da sucessão. Isso é dentro desses estudos. Quando esses conflitos eles começam, o primeiro comportamento que a gente tem é de fugir do conflito, nos protegermos, nos cercarmos, nos isolarmos do conflito. Essa não é uma solução. A solução é enfrentar o problema, procurar as suas causas, resolver essas pendências que estão provocando, porque cada situação que é minimizada, de cada causa que deixa de existir, o conflito desce de identidade. Então isso é o que está acontecendo no nosso núcleo urbano, chamado Rio de Janeiro, no nosso país, Brasil, no nosso contexto América Latina e no nosso contexto mundial. Nós aqui sofremos as consequências de decisões que são tomadas externamente ao Brasil. E a gente tem que aprender a essa convivência, de certa forma que possamos exercer uma pressão positiva para que as decisões que estão nesse nível do imponderado sejam aquelas que tragam benefício. As decisões de escolhas políticas, as decisões de escolhas econômicas, isso tudo nós podemos fazer. Então, o mundo hoje sofre a consequência de um consumismo exagerado no mundo todo, inclusive nosso. A ecologia natural da Terra foi afetada pela nossa postura, consumindo em exagero, não se preocupando em controlar as fontes de poluição. Um dia eu estava vendo, por exemplo, uma pessoa comentando comigo, um chiclete, goma de mascar, leva 12 anos no meio ambiente para ser degradado. E gera alguns compostos que às vezes são danosos. Um único chiclete. Quantos são jogados por dia? Bituca de cigarro, né? Aquilo, eu não sei ainda por que existe cigarro no mundo, mas aquilo lá leva 70 anos para ser dissolvido. Quantos são jogados por dia? Quer dizer, o fato de nós não trabalharmos, você quer ver uma coisa muito simples que pode ser feita? Quem faz seleção de lixo na sua casa? Quando você joga um copo de leite pela pia um copo de óleo pela pia, o detergente que você usa em excesso acima do necessário, tudo isso está ajudando a poluir aquele rio que você precisa de água. E você não lembra disso. Então, quando a gente tem essa postura que tem que ser mudada, eu citei alguns exemplos que são muito característicos, pequenos, mas que somados, quanto de detergente é jogado por hora no Rio de Janeiro? Gente, imagina a quantidade. Se você usar metade, vai lavar em mesma quantidade igual. Você já viu como a gente vai colocar na bucha quando você vai fazer? Você desperta o detergente em cima, você quer ver aquela espuma grande. É um excesso.
O excesso está levando a isso. Então, quando você começa a diagnosticar a sua contribuição nos problemas, é o primeiro passo para a solução definitiva daquele problema. Então, essa condição de perturbação mundial que a gente vê é uma transição que nós estamos passando. Primeiro, porque a gente talvez já tenha uma consciência um pouco mais desperta. E segundo, porque você sofre as consequências e está te causando angústia e você quer resolver. Mas e aí, o que você está fazendo para resolver essa condição? Então é isso que tem, eu acho interessante dentro desse estudo que foi colocado aqui, é a gente ver agora que o processo de saúde está muito interconectado com as relações pessoais, com a nossa postura política, com a nossa postura ecológica, com a nossa postura social. Então essa saúde que a gente quer vai ser consequência de alterações em padrões que estão provocando problemas, em todos os níveis. Que eu quero agradecer o que ele nos trouxe, o que nos disse, dos companheiros que fizeram a abordagem, chamando a atenção disso ou daquilo, mas tudo muito bom. De maneira que o companheiro, o Instituto de Cultura Espírita está de parabéns com a sua apresentação, como sempre. E assim, diante disso, vamos elevar os nossos pensamentos, pedir ao Senhor da vida que nos dê forças, condições ecológicas para avançarmos, sabendo buscar o que devemos, o que precisamos, de acordo com os companheiros encarnados e desencarnados e as suas posições ecológicas sob todos os pontos de vista. Sendo assim, mestre, mais uma vez, nós, genuflexos, queremos agradecer a tua bênção para podermos navegar na tua senda de luz. Que assim seja.